O universo é tão vasto que o cérebro humano simplesmente não foi feito para compreendê-lo por completo. Apenas o universo observável possui mais de 2 trilhões de galáxias, segundo estimativas publicadas por astrônomos em revistas como Nature Astronomy. Cada uma dessas galáxias contém bilhões, às vezes centenas de bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea sozinha abriga entre 100 e 400 bilhões de estrelas, muitas delas com sistemas planetários. Quando olhamos para esses números, a ideia de que a vida inteligente tenha surgido apenas uma única vez em todo este oceano cósmico começa a parecer menos científica e mais baseada em uma visão limitada da nossa própria importância no universo. Foi justamente para tentar transformar essa intuição em algo mensurável que em 1961 o astrônomo Frank Drake apresentou a famosa Equação de Drake. A fórmula não pretendia dar uma resposta definitiva, mas organizar o problema. Quantas estrelas se formam? Quantas têm planetas? Quantos desses planetas podem sustentar vida? E, principalmente, quantas dessas formas de vida desenvolvem inteligência e tecnologia? Mesmo utilizando valores extremamente conservadores, muitos cientistas chegam à conclusão de que podem existir dezenas, centenas ou até milhares de civilizações tecnológicas apenas na Via Láctea. Segundo pesquisadores ligados à NASA e ao SETI, estatisticamente, o surgimento de vida fora da Terra não é uma exceção improvável, mas uma consequência natural das leis da física e da química. Nas últimas décadas, essa discussão deixou de ser puramente teórica. Nossos satélites já identificaram milhares de exoplanetas, alguns deles localizados na chamada Zona Habitável. Essa zona é o local perfeito para o desenvolvimento de vida, nem muito quente e nem muito frio, o que possibilita que água líquida possa existir. Estudos publicados na revista Astrobiology indicam que planetas semelhantes à Terra podem ser comuns no universo. Diante disso, surge um questionamento entre cientistas e filósofos. Se a vida inteligente é tão provável, por que o universo parece silencioso? Essa contradição, conhecida como o paradoxo de Fermi, sugere que talvez estejamos procurando do jeito errado, ou talvez o contato já tenha ocorrido, mas não da forma que imaginamos. Quando pensamos em alienígenas, quase sempre nos colocamos no centro da narrativa. Somos os observadores, esperando que algo externo venha até nós. Mas existe uma inversão nessa lógica. Para qualquer civilização menos avançada, nós seríamos os alienígenas. Se uma sociedade humana atual, com satélites, drones, genética avançada e inteligência artificial, fosse observada por um grupo humano de 10 mil anos atrás, não haveria linguagem capaz de explicar o que eles estariam vendo. Do ponto de vista antropológico, a reação mais natural seria interpretar essa tecnologia como algo divino ou sobrenatural. Essa ideia foi resumida de forma brilhante pelo escritor e futurista Arthur C. Clarke, ao afirmar que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. A história humana oferece exemplos reais disso. Durante o período colonial, povos isolados que nunca haviam tido contato com a tecnologia europeia interpretaram navios, armas de fogo e instrumentos científicos como manifestações de poder divino. Para essas culturas, não existia um referencial técnico que permitisse compreender o que estava acontecendo. Quando olhamos para civilizações antigas sob essa perspectiva, a hipótese se torna ainda mais provocadora. Se uma inteligência tecnologicamente superior tivesse visitado a Terra em um passado remoto, seus atos não seriam registrados como ciência, mas como mito, religião e simbolismo. Deuses que descem dos céus, ensinam conhecimentos, prometem retornar e são descritos com características não humanas, aparecem em culturas separadas por milhares de quilômetros e sem contato entre si.
A pergunta que permanece não é se isso prova visitas extraterrestres, mas se estamos interpretando corretamente os registros do passado ou apenas projetando nossas limitações modernas sobre sociedades antigas. Na década de 1960, um escritor suíço colocou esse debate no centro da cultura popular. Em seu livro, Eram os Deuses Astronautas?, Erich von Däniken propôs que muitos deuses descritos em textos antigos poderiam ter sido, na verdade, visitantes extraterrestres interpretados de forma simbólica por civilizações primitivas. A obra foi duramente criticada por acadêmicos, mas alcançou enorme sucesso e influenciou gerações de leitores, documentários e pesquisadores do mistério. Historiadores da ciência reconhecem que Däniken não apresentou provas definitivas, mas levantou perguntas que até então eram evitadas. Curiosamente, algumas ideias que já foram ridicularizadas no passado, como a existência de planetas fora do sistema solar, hoje são fatos científicos confirmados. Isso não valida automaticamente suas hipóteses, mas mostra que o conhecimento humano está em constante revisão. No fim, talvez o maior legado dessas teorias não seja oferecer respostas prontas, mas desafiar certezas. Diante de um universo imenso, de uma história humana cheia de lacunas e de mistérios que ainda resistem à explicação, a pergunta final permanece ecoando. E se nossa origem, nossa evolução e nosso lugar no cosmos forem muito mais complexos do que imaginamos? Talvez o verdadeiro desconhecido não esteja apenas lá fora, entre as estrelas, mas escondido nos monumentos ainda não totalmente compreendidas. Mesmo com toda a tecnologia moderna, certas obras ainda desafiam engenheiros e arquitetos. Arranha-céus exigem cálculos precisos, materiais avançados e cadeias logísticas globais. Agora imagine realizar feitos comparáveis, sem aço, sem eletricidade e sem máquinas. As pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores exemplos disso. Blocos de pedra com dezenas de toneladas foram cortados, transportados e alinhados com uma precisão astronômica que, segundo engenheiros civis modernos, seria extremamente cara e complexa de reproduzir hoje. Algumas estruturas apontam com exatidão para pontos cardeais e eventos celestes específicos. Stonehenge, na Inglaterra, apresenta pedras gigantes transportadas por quilômetros e dispostas de um jeito completamente peculiar, onde foram posicionadas em cima de outras pedras bases também gigantes. Em Sacsayhuamán, no Peru, muralhas compostas por blocos irregulares de dezenas de toneladas se encaixam com tamanha perfeição que nenhuma lâmina consegue passar entre eles. Arqueólogos possuem explicações teóricas para esses feitos, envolvendo força humana, ferramentas simples e muito tempo. No entanto, muitos pesquisadores admitem que ainda existem lacunas importantes quando se trata de logística, organização social e precisão técnica. O mistério se aprofunda quando percebemos que civilizações separadas por oceanos, sem contato conhecido entre si, desenvolveram técnicas arquitetônicas surpreendentemente semelhantes. O uso de megalitos, alinhamentos astronômicos e padrões geométricos complexos aparecem em diferentes partes do mundo. Isso levanta uma questão incômoda. Estamos diante de coincidências culturais ou de um conhecimento perdido que se espalhou de alguma forma ainda não compreendida? Para alguns, essa herança pode ser puramente humana. Para outros, talvez a história seja mais complexa do que aprendemos nos livros.